Boa tarde, o meu nome é Rita Afonso e sou responsável pela gestão do portfólio de pós-graduações na formação de executivos da nova SBE. Sejam bem-vindos a este webinar onde vamos falar sobre a pós-graduação em gestão de pessoas e talento e apresentar-vos a embaixadora do programa, Alexandra Brandão, antiga aluna da nova SBE com um percurso internacional centrado na gestão de pessoas. Já lá vamos. Gostaria antes de vos explicar esta iniciativa que estamos a lançar com enorme sucesso, associarmos a cada uma das nossas pós-graduações um antigo aluno da nova SBE reconhecido pelo seu percurso profissional na área respectiva do programa. Isto tem naturalmente a ver com dois valores muito queridos para a escola, a ideia de uma comunidade nova SBE que promove a ligação emocional e intelectual entre a escola e os seus 19.000 antigos alunos espalhados pelo mundo e também o conceito de jornada de aprendizagem contínua, ou seja, a nossa convicção da importância de nunca parar de estudar ao longo da vida. Passo então a apresentar os protagonistas do webinar de hoje. Começo por dar as boas-vindas à sponsor, que convidámos especificamente para esta pós-graduação, Alexandra Brandão. É licenciada em Gestão pela nova SBE, tem um MBA da Deusto Business School em Espanha e da Adolfo Ibáñez Business School no Chile. Entrou para o Santander em 2000, experimentou várias áreas de negócio, banca de investimento, mercado de capitais, área corporate, mas as pessoas estiveram sempre na mira do seu interesse. Foi responsável pela Universidade Corporativa do Grupo Santander, diretora global de conhecimento e desenvolvimento, função que a levou a trabalhar na sede em Madrid, e diretora de recursos humanos. É atualmente membro do Comitê de Direção do Banco Santander em Portugal, mas o seu perfil no LinkedIn revela um pouco mais. Move-a a transformação, é apaixonada pela experiência do cliente, a comunicação e a cultura organizacional deslumbram-na. Bem-vindo também professor Pedro Neves, coordenador científico da pós-graduação em Gestão de Pessoas e Talento, que vai agora para a 4ª edição. É professor associado da nova SBE e diretor académico do Fellowship for Excellence, doutorado em Psicologia Social e das Organizações pelo ISCTE e pós-doutorado na Universidade de Delaware, Estados Unidos da América. Pedro Neves tem uma vasta experiência na formação de executivos, é autor de vários livros e a sua investigação é regularmente publicada em revistas internacionais de referência. Ora bem, este webinar terá duas partes. O professor Pedro Neves e Alexandra Brandão vão trocar ideias sobre a pós-graduação em Gestão de Pessoas e Talento. É para esta conversa que vamos passar já a seguir. No final teremos a oportunidade de responder a algumas questões que poderão colocar através da funcionalidade de Q&A que encontram no vosso ecrã. Boa tarde a ambos, sejam muito bem-vindos. Boa tarde, Rita. Obrigado. Alexandra, muitíssimo obrigado por estar aqui connosco hoje. Se calhar começávamos a nossa conversa com uma pequena provocação. Estamos aqui a discutir gestão de pessoas, gestão de talento. Quando começámos a falar de gestão de talento, não há muito tempo atrás, considera esta ser uma questão mais académica ou mais de semântica, que só nós, nas nossas instituições, é que temos interesse em discutir, ou há de facto mudanças reais que se sentem nas nossas empresas? Bem, antes de mais, olá Pedro, olá Rita, é um prazer estar aqui hoje convosco e aqui neste webinar. E respondendo aqui à pergunta, Pedro, não é de todo académico, a gestão do talento e tudo o que está relacionado com o capital humano, eu diria que é um tema absolutamente central que está na agenda de todos os executivos de topo. O capital humano é provavelmente o ativo mais importante que temos dentro das organizações e hoje, sejam empresas que estejam a iniciar, sejam incumbents que necessitam de fazer a transformação, sabemos que só o conseguimos fazer com o talento certo, com os skills adequados e hoje empresas com uma enorme dimensão têm projetos absolutamente estratégicos como sejam o planeamento do talento, que é algo que se calhar se faz a 2, 5 a 10 anos.
Portanto, não são decisões de curto prazo, são decisões absolutamente estratégicas, o que nós chamamos de workforce planning, tentar perceber quais são as competências que precisamos para as organizações para fazer a transformação, para ser bem-sucedida enquanto empresa, analisar quais as competências que temos em casa, fazer análise de gaps de competências e análises muito profundas olhando para esses gaps de temas como se é necessário contratar, se é fazer reskill, se é fazer um upskill das competências dos nossos colaboradores. Muito se fala também do que é o long life learning, a prática hoje em dia aprende-se na universidade, mas a aprendizagem é algo muito contínuo, que tem que ocorrer ao longo dos percursos dos nossos profissionais e, portanto, o talento e a atração do talento, a retenção do talento são temas absolutamente fundamentais para o sucesso das empresas, como eu disse, está na agenda de qualquer executivo. Eu, hoje em dia, a minha experiência foi em várias áreas, portanto, em áreas de gestão de pessoas, em áreas de negócio. Como líder de negócio, para mim também esse tema é absolutamente central, por ser que é um tema que não podemos fechar o foco no âmbito da gestão de pessoas ou dos profissionais de gestão de recursos humanos, é de facto algo absolutamente central e transversal a todos os líderes e às organizações. E sente que, quando falamos dessas competências que naturalmente temos que vir a desenvolver ao longo do tempo, até porque o contexto muda muito, como temos vindo a notar nestes últimos meses, e também já lá iremos na nossa conversa, mas ia perguntar, nessas competências, quando fazemos essa análise do gap em termos das competências que temos e daquelas que gostaríamos ou que sentimos necessidade de ter, o que é que se salienta mais? É o lado técnico, do conhecimento técnico, do desenvolvimento, não é? do acompanhar do state of the art do ponto de vista técnico, analítico, ou falamos de outro tipo de competências também? Olha, hoje em dia as competências de facto são muito amplas. Se nós olharmos para a qualidade dos profissionais ou a qualidade dos líderes e se recuarmos 10, 15 anos, 20 anos atrás, provavelmente estaríamos muito focados nas competências estritamente técnicas, que provavelmente conduziram ao sucesso de muitos dos líderes de hoje, mas hoje em dia nas organizações as competências são vistas de uma forma muitíssimo mais ampla. É importante os resultados que se entregam, é importante o quê, mas é muito importante a forma como se entregam os resultados, o como. Dando aqui o exemplo, por exemplo, no Santander, os altos líderes a nível internacional são avaliados em metade pelo what, pela entrega, pelos resultados quantitativos dos desafios que têm em mãos, e em 50% por uma análise mais qualitativa da forma como entregam esses resultados, dos comportamentos observados, se trabalham com paixão, como colaboram, se falam claramente, se dão abertura ao diálogo. Isto são temas que são pilar para uma estratégia também de retenção e atração de talento nas organizações. Portanto, a competição pelo talento também se faz e tem que se fazer por esta avaliação também qualitativa do espírito, da cultura das organizações. E, portanto, quando olhamos hoje para competências, temos que olhar de uma forma bastante holística e bastante global e não de uma forma estritamente técnica. Eu por exemplo, no outro dia ouvia o CEO da Microsoft que eles internamente têm uma expressão que eu achei muito interessante, nós no Santander é o what you how, mas eles falavam das power metrics, métricas como a cultura, o NPS, o Net Promoter Score, como é que os clientes nos avaliam, é o que eles chamam uma power metric, que é uma métrica que não dá os resultados de hoje, não é entrega dos resultados ao dia de hoje, mas é aquela que provavelmente melhor vai predizer os resultados que esta empresa pode entregar a futuro. E, portanto, a análise tem de facto de ser global, não estritamente técnica, e é uma avaliação muito profunda e é algo que as empresas hoje em dia levam muito a sério. As empresas competem para ser a melhor organização, a melhor empresa para trabalhar, o Great Place to Work, porque o campeonato hoje em dia joga-se de forma diferente e para atrairmos o melhor talento temos de competir em todas estas áreas, para ter o engagement e o compromisso dos nossos colaboradores temos de facto ter todas estas variáveis na equação. Não, eu acho esse ponto muito interessante, porque apesar de ser algo que já vem vindo a ser discutido há algum tempo, nós notamos até dentro da própria faculdade mudanças muito grandes, até nos últimos 10 anos. Por exemplo, eu recordo-me quando
quando entrei para a Nova, foi já há 10 anos, os alunos estavam acima de tudo preocupados com ter as melhores notas, serem os melhores alunos e distinguirem-se, salientarem-se dos outros, portanto, pertencer ao percentil 95, 99, o que quer que seja. Hoje em dia, os alunos já aparecem às aulas e já aparecem nas aulas e já dizem, bom, eu hoje não vou poder aparecer ou é possível vir a outra aula porque vou ter um evento de solidariedade, vou participar aqui, vou participar, e começam a estar muito mais expostos a outro tipo de iniciativas e a outro tipo de problemas, muito mais do que estarem apenas preocupados, não é, com esse ganho técnico. O que eu creio ser um reflexo daquilo que as próprias empresas e que a sociedade está à procura. Já não nos interessa apenas ter alguém que sabe fazer contas, queremos alguém que saiba fazer contas e saiba dirigir os outros e saiba relacionar-se com os outros e saiba vender as suas ideias, apaixonar os outros, não é? E, portanto, é muito interessante como este fenómeno, sendo global, vai acabando por ter o famoso efeito em cascata, não é? Porque aquilo que as empresas estão à procura acaba depois, não é? Por destilar para dentro das próprias universidades. E é muito interessante ver jovens com 18, 20 anos já com este mindset e já a perceber que não basta ser bom tecnicamente, é preciso mais do que isso, não é? E se calhar é preciso mais do que isso, particularmente em contextos como o que estamos a enfrentar agora, de confinamento, de Covid, com o Covid, perdão, e se calhar aproveitava e fazia uma segunda provocação aqui relacionada, não é, com o contexto atual, porque nós, pelo menos nós, foi quase de um dia para o outro, não é, que deixámos de ir ao campus e passámos a estar confinados ao nosso lar. E creio que no início houve muito, e pelo menos até na própria comunicação social, a ideia que passava um pouco era, bom, isto é só uma questão de aprendermos a trabalhar a partir de casa. Será que é tão simples quanto isto? Ou seja, basta aprender a trabalhar à distância, basta aprender a liderar à distância e tudo correrá bem? Ou há aqui outros desafios subjacentes, se calhar, que requerem a nossa atenção? Sim. Eu acho que há imensos desafios. É engraçado porque muito do que estamos a fazer hoje já eram grandes objetivos das empresas. Nós até dizemos que provavelmente o Covid foi o maior acelerador da gestão da mudança que poderia ter existido, porque nós já falávamos de flexi working, de trabalhar em remote, criávamos condições aos profissionais para que o fizessem, mas de certa maneira havia aqui uma cultura impregnada de presentismo, de que ainda estaríamos longe ou não era tão aceitável enquanto empresa ter este estilo de work-life balance entre casa e trabalho, e de repente isto veio fazer uma aceleração incrível, porque há muito tempo que se fala, por exemplo, no barrierless office design, que é no fundo as fronteiras entre a casa e os escritórios baterem-se. Mesmo work-life balance, há quem fale de work-life rhythm, que é já um bocadinho o próximo passo, que é, não é só eu saber conciliar, é que porque é que eu hei da segunda à terça, à quarta, à quinta e à sexta ter exatamente o mesmo horário fragmentado, porque se calhar eu à segunda e à terça posso trabalhar muito mais horas e a quarta-feira à tarde preciso de sair às 2 da tarde porque tenho um evento com o meu filho ou quero fazer desporto. Quer dizer, há aqui todo um tema de se pensarmos em nós próprios e o que é que nós achamos que é melhor enquanto produtividade, quanto mais entregamos, como é que nós gerimos os nossos níveis de energia, e que de repente isto veio acelerar de uma forma fortíssima. Portanto, o que é que eu acho que aqui há um enorme desafio, que é como é que nós vamos conseguir, eu digo, surfar esta onda e aproveitar esta contingência a nosso favor. Porque eu acho que o pior que poderia acontecer era quando todo este cenário passasse, que voltasse tudo a ser como era antes. E, portanto, para que não seja como era antes, as empresas têm de facto criar condições e fazer um exercício de gestão da mudança que seja muito mais estável e profundo e que persista após este momento. O que é que eu vi enquanto líder de equipas e pude assistir? De repente a colaboração entre equipas multidisciplinares aumentou imenso, era muito mais fácil organizar reuniões, as pessoas juntam-se por Teams, por Zoom, já não há aquela barreira física da deslocação, a rapidez, as reuniões começaram a ser todas muito mais rápidas, muito mais eficazes, a pontualidade, nós não somos nada pontuais, a nossa cultura não é pontual, de repente num Zoom, não sei o que é que acontece, a reunião às 5 da tarde, está toda a gente ligada às 5 da tarde. A transversalidade também, romper silos e barreiras, portanto foi algo que
que de facto se viu, e depois a utilização massiva de canais digitais. Os canais estavam lá, nós já tínhamos o Zoom, já tínhamos o time à nossa disposição, mas nós não sabíamos trabalhar com estas ferramentas colaborativas, a partilhar documentos, a trabalhar sobre os mesmos documentos. Portanto, há aqui temas de produtividade e de accountability, se calhar gestão por objetivos mais pequenos, mais rápidos, entregas mais rápidas, que fazem com que tenha que haver de facto aqui uma mudança de mindset, e temos que também ter líderes preparados para lidar com esta grande mudança deste paradigma que, espero eu, que agora venha a nosso favor, a favor da cultura empresarial e do que as pessoas e os profissionais também querem. Portanto, acho que há aqui uma grande oportunidade. Claro, sim, porque não basta a nível estratégico percebermos que há uma necessidade de mudança e que há uma necessidade de redirigir, não é, a nossa atenção e os nossos esforços para ajustar ao contexto, mas esse plano estratégico cai por terra se as nossas chefias intermédias não o souberem pôr em prática, e é muitas vezes aí que encontramos o bottleneck, ou seja, há um plano muitíssimo bem desenhado, mas esse plano, não é, acaba por ruir quando depois começamos a ter pessoas ou que não estão alinhadas com a mensagem, ou que não estão engaged com a própria organização, ou porque estão zangadas por qualquer coisa que aconteceu uma vez antes, não é? E que eu agora tenho sinto que tenho aqui uma oportunidade, enfim, para fazer fim-capé. Portanto, isto chama muito mais a atenção para a necessidade, não é, de haver um alinhamento, não digo perfeito, não gosto da noção de perfeição, mas um alinhamento muito bem integrado entre o plano estratégico e depois aquilo que são as operações do dia-a-dia, não é? E o que eu chamo muito de liderar pelo exemplo. Porque não há melhor forma de liderar do que dar o exemplo. Há uma expressão que eu gosto muito que é "What you do speaks so loudly that I cannot hear what you say". Se eu não vejo, não basta dizer o banco tem, ou a empresa tem, disponibiliza, existe esta facilidade. Se eu não atribuo o direito e a leveza de poder recorrer a essas facilidades, a organização vai ficar igual. Portanto, tem que haver aqui um esforço a todos os níveis de top management, middle management e todos os líderes intermédios. Portanto, e aqui também se vê um bocadinho a qualidade dos líderes, também aqui neste... Exatamente. Sim, até porque tentar mudar e não conseguir fazê-lo com sucesso não é a mesma coisa que não mudar. E, portanto, daí a importância do planeamento e do alinhamento, porque ir fazendo mal várias vezes por tentativa e erro, por exemplo, há imensa investigação que mostra que há um efeito de cansaço acumulado nas pessoas, que depois, mesmo que a ideia seja fantástica, elas já estão cansadas, não é, de andar a virar para a esquerda e para a direita muitas vezes sem perceberem porquê, sem perceberem a necessidade, o imperativo estratégico, não é, de tal decisão. E o que é que acha que nós mais vamos... Qual é que acha que vai ser a principal aprendizagem que nós vamos retirar aqui deste contexto? Olha, depois da tempestade passar, o que é que perdurará? Olha, eu acho que aqui perdurará, espero eu, o propósito, o trabalhar com propósito. Eu acho que muitas organizações redirecionaram os seus esforços para qual é que é a minha missão enquanto empresa, o que é que eu estou a fazer para a sociedade, qual é que é o meu papel. Eu trabalho na banca em especial, a banca virou-se para a comunidade de uma forma extraordinária, tivemos que em tempo recorde apoiar as famílias, apoiar as empresas, criar linhas novas, dar acesso a moratórias, quer dizer, acho que e trabalhámos com uma intensidade para que tudo isto fosse possível, que foi incrível, porque houve aqui um sentido de missão muito forte. Vejo também por quem tenho próximo que houve muitas barreiras que foram cortadas, portanto vi de repente vários projetos emergir rapidamente e em que rapidamente conseguimos trazer equipas multidisciplinares para a mesma mesa e de repente trabalhar em formato agile já não é um I wish to have, tem que ser. O banco de facto e as empresas querem trabalhar de forma diferente e veem isto como uma grande oportunidade, já não ter aquela metodologia mais clássica de waterfall, não é? Que chega ao pedido. Eu acho que não, é as equipas a trabalharem juntas, é as equipas a trabalharem, a darem pequenos entregáveis, não tem que dar o produto final, podem trabalhar por etapas, podem ir entregando vários níveis de produto até ao final, portanto vejo mais rapidez,
vejo mais agilidade, vejo menos barreiras, menos silos, e acho que este é o caminho e temos que lutar e temos que fazer um esforço em simultâneo, mas de certa maneira estas novas formas de trabalhar, esta agilidade, esta rapidez, este envolvimento no mundo digital, acho que veio acelerar este grande objetivo que muitas das organizações já tinham. Claro que sim, claro que sim. Não vivemos. Eu acho que é particularmente interessante. Há aqui uma. Eu não gosto particularmente da ideia, não é, de que em cada crise existe uma oportunidade, mas a verdade é que momentos de crise como este, aliás, a história já nos mostrou várias vezes no passado, momentos de crise, quando são bem geridos, quando são bem liderados, na realidade transformam-se em oportunidades de crescimento fantásticas. Recordo-me, há uns anos atrás, de ter saído um estudo que mostrava, por exemplo, que no pós-9/11, o empenho, o esforço, o trabalho extra-papel, portanto, não é, que já está para além do contrato de trabalho, de todas as pessoas que trabalhavam, por exemplo, em instituições públicas no estado de Nova Iorque, tudo aquilo disparou porque as pessoas sentiram que aquele era o momento de fazer, não é? Peço desculpa pela expressão, o rally up the troops, e portanto agora temos que nos juntar todos para fazer face a este inimigo comum. Por assim dizer, e portanto este momento acaba por ser uma oportunidade fantástica, e estava a ouvi-la falar de um setor que passa a redundância, não é? Tradicionalmente é visto como continuamente tradicional, e a sensação que eu tenho, não apenas da nossa conversa, mas com conversa com outras pessoas ligadas à banca, é que o gap entre estes setores, vistos muitas vezes como mais tradicionais, e os setores mais inovadores, se veio a reduzir com a crise do Covid. Ou seja, até a questão da digitalização, da agilização de processos, não é, que se dizia, e eu recordo-me ainda, muitas vezes eu dizia, isso é o tipo de coisas que dá para fazer nas empresas de IT ou áreas circundantes, hoje em dia tornou-se a norma. Não é? É transversal a todas as organizações. Sim, no nosso caso não diria que o Covid foi a causa, eu diria que o Covid foi um acelerador. Exatamente, exatamente. Porque na realidade o investimento, e mesmo olhando para talento, voltando aqui um bocadinho à pergunta inicial, provavelmente olhando a banca em concreto, nunca procurou skills tão variados e competências tão variadas no mundo de IT, data analytics, etc., como procura hoje, porque na realidade os setores querem se transformar e sabem que têm que contar com este talento muito diversificado para fazer avançar as organizações. E este tipo de análise, por exemplo, que nós fazemos ao mais alto nível, quando fazemos uma planificação de que organização é que queremos ser e quais são os skills necessários para conseguir atingir estes objetivos. Portanto, são decisões de gestão mesmo, muito profundas. E já agora só uma última questão que me surgiu agora porque a estava a ouvir. E como é que se cria uma cultura que consiga agregar pessoas com perfis tão diferentes? Numa instituição tão grande como, por exemplo, é o Santander. Uma coisa é falarmos de como criar uma boa cultura numa empresa com 20 pessoas. Não é? Quando falamos nos números, não é? que o Santander e a banca em geral têm, já estamos a falar de outro tipo de peso, não é? Sim, eu acho que é um desafio, e uma coisa é certa, não se pode deixar ao acaso, não se pode deixar que aconteça. Ou seja, nós temos que pôr os nossos processos, as nossas estruturas, o nosso modelo organizativo de tal forma que consiga responder, temos que saber atrair, mas também temos que saber reter esse talento. Porque nós não podemos fazer a venda de uma promessa que depois, chegado aqui dentro da organização, ela não se cumpre. Portanto, e aqui temos que pôr de facto os recursos à disposição, e como eu dizia há pouco, pode passar por passar de modelos em que a estrutura organizativa mais conhecida como hierarquias por aí abaixo, de repente se constrói em círculos em que há pessoas ou colaboradores em que estão especializados e estão a levar o BAU do negócio, depois há as equipas que fazem a gestão da mudança, onde fazem o desenvolvimento de outros projetos com equipas multidisciplinares em formato agile. Portanto, nós temos que saber responder à forma como este tipo de perfis também está interessado em trabalhar, e portanto a banca em concreto, no nosso caso, temos feito um desafio enorme, uma transformação enorme no sentido em que as condições de flexibilidade, agilidade,
trabalho multidisciplinar, a IT a falar com o negócio, a falar com operações, a falar com legal, portanto temos hoje em dia uma forma de trabalhar quase sem barreiras, ou pelo menos tentamos que seja com o mínimo de barreiras possível. O mundo digital, agora falarmos todos por Teams, por Zoom, etc., ainda veio acelerar isso. Mas é algo que não pode ser deixado ao acaso. Por isso é que a gestão das pessoas e a gestão do talento é tão estratégico e é tão fulcral numa organização fazer de facto esse planeamento e quais são os recursos que eu tenho que mobilizar para atingir os objetivos que pretendo enquanto organização. Claro que sim, claro que sim. Eu não sei, eu estava aqui a ver o tempo e tenho algum receio porque, como sempre, a conversa vai bem, portanto poderíamos continuar aqui calmamente mais uma hora a conversar e a aprender. Exatamente. Mas creio que se calhar vale a pena passarmos ao Q&A. Já estamos um bocadinho em cima do tempo. Tenho já aqui algumas questões e dirigi a primeira questão a ambos. E esta questão diz o seguinte: todas as empresas dizem que o seu principal asset são as pessoas, mas depois na prática isso não se verifica e o mais importante são os resultados. Como é que fazemos os líderes, sobretudo nas pequenas e médias empresas, ver que só apostando nas pessoas conseguem melhores resultados? Bem, eu posso começar por responder. Eu não consigo concordar com essa afirmação. Eu considero mesmo que o ativo mais importante são as pessoas. Nós, quando falamos, pelo menos na minha empresa, e falamos nos quadrantes de quem qual é que é o nosso propósito enquanto empresa, os colaboradores vêm sempre em primeiro lugar. Portanto, vêm as pessoas, vêm os clientes, vêm os acionistas e vem a sociedade. Mas começamos sempre por dentro. Nós acreditamos que é de dentro para fora que se trabalha e não o contrário. Porque acreditamos que são as pessoas, satisfação de clientes, que levam aos resultados e, portanto, isto é um bocadinho um círculo virtuoso. Mas o primeiro são as pessoas. Eu estava a ouvir a questão e estava-me a lembrar, e não sei se a questão veio de alguém que eventualmente costuma ler o Dilbert, não sei se conhecem, o Dilbert é assim um cartoon precisamente de gestão, e há uma frase que ficou muito famosa do criador do Dilbert, que presumo seja uma pessoa profundamente cínica pelo próprio caráter do cartoon, mas que dizia qualquer coisa deste género, não é? Isto que as pessoas são o main asset de uma empresa é a maior mentira, não é jamais produzida pela gestão. E eu utilizo e falo sobre isto muitas vezes, quer na formação de executivos, quer nas minhas aulas, porque eu não creio que o que ele esteja a dizer é que todas as empresas o fazem com este intuito. Mas isto, acima de tudo, o que nos chama a atenção é para a importância da genuinidade. E as pessoas percebem e sentem e compreendem quando é que têm um líder à sua frente que lhes diz: vocês são o nosso principal stakeholder e, portanto, sem vocês nós sabemos que isto não é possível construir, e as pessoas percebem quando esta mensagem é genuína ou quando é dita com o mero intuito de sim, vamos lá trabalhar mais um bocadinho que já percebi que estão cansados e, portanto, vou aqui tirar qualquer coisa do bolso para... E eu acho que é precisamente isso que nós tentamos fazer, e como ainda não falámos do programa, se calhar aproveitar para fazer aqui uma pequena ponte, porque é um bocadinho isto que nós tentamos fazer no programa, e é por isso que no programa temos interlocutores que vêm da academia, que vêm das empresas, que vêm dos mais diversos setores, não para virem dizer estas generalidades, nós preocupamos muito com as pessoas, pois está bem, mas como é que traduzimos isto para a ação? Como é que traduzimos isto no exemplo, como a Alexandra falava há pouco? E eu creio que o que vamos fazer ao longo do programa é precisamente, sinalizar porque é que isto é uma verdade inalienável, não podemos fugir a ela. Os nossos principais stakeholders são as pessoas que trabalham para nós, porque se elas decidirem não trabalhar, os outros todos vão ficar só com metade do que lhes foi proposto, ou do que lhes foi vendido. E, portanto, eu acho claramente, concordo que as pessoas são o nosso main asset. A questão é como é que o demonstramos e como é que o colocamos em prática de uma forma genuína. Pedro, e já agora aproveito aqui para colocar uma pergunta que se calhar podes complementar no seguimento desta. Alguém que pergunta de que forma poderá este programa ser relevante para um gestor de pessoas / líder como eu? De que
forma pode ser relevante? Eu creio que é relevante através de vários eixos. O primeiro, tem a oportunidade de discutir com pessoas que têm quer conhecimento académico, quer conhecimento empírico da prática, da experiência do dia-a-dia, tem a oportunidade de discutir com elas, de as questionar, de colocar em causa os princípios, as próprias ideias que estamos aqui a passar. A ideia, o nosso objetivo, acima de tudo, é criar um ambiente onde desenvolvamos pensamento crítico sobre o que estamos a fazer. Porquê? Porque eu aposto que aquilo e o plano que, por exemplo, a Alexandra coloca em prática no Santander não pode ser transposto ipsis verbis para todas as outras empresas. Mas isto não quer dizer que não possamos aprender com. E, portanto, eu creio que o primeiro grande ganho que nós esperamos que os nossos participantes retirem do programa é ter esta oportunidade de repensar o que estão a fazer, de repensar a sua forma de ver o seu papel enquanto líder, o seu papel enquanto membros da organização, à luz daquilo que são as melhores práticas e o state of the art do nosso conhecimento científico. Eu diria que este é um dos eixos. E depois temos um segundo que para nós é fundamental. E pelo menos sempre foi esta a nossa filosofia na Nova e sempre foi esta a ideia que me transmitiram na Nova. Nós não estamos aqui para ser donos do saber. Nós estamos aqui para transmitir aquilo que tem sido o saber acumulado e discutido por colegas e por outros académicos, mas acima de tudo para discutir também como é que estas coisas se podem pôr em prática em cada um dos contextos. E neste sentido o diálogo entre participantes é fundamental. Portanto, as nossas sessões procuram muito mais do que ser sessões expositivas em que nós chegamos e dizemos aqui está o formulário e, portanto, é só fazer tique nas diferentes caixinhas e garanto-vos que a vossa empresa vai ser um sucesso. É muito mais discutir live. Então, mas como é que vocês fizeram? Como é que nós fizemos? Mas eu na minha não dá para fazer assim. Então, como é que vocês acham que poderíamos adaptar ao nosso contexto? E, portanto, aqui o peer learning, para nós, é fundamental. Aliás, acho que no final do dia, se calhar, a discussão entre pares acaba por contribuir mais para o lifelong learning, de que falávamos há pouco, até do que a discussão connosco em si, porque, por exemplo, posso-vos dizer que das últimas edições, sempre que eles regressam à Nova para fazer aqueles jantares de reconnect ou para vir conversar um pouco, o feedback que temos sempre é que o grupo que eles criaram no WhatsApp continua a funcionar. E eles continuam a enviar pedidos e continuam a levantar questões e continuam a usar a rede, não é, como um sistema de checks and balances. Eu estava a pensar fazer isto, mas já agora vou aproveitar e vou conversar aqui com os meus colegas, porque ainda por cima nem sequer eram do mesmo setor que eu, portanto nem há aqui, não é, grandes questões eventualmente de transposição, perguntamos como é que eles fariam. E portanto eu diria que pelo menos estes dois eixos aqui são os principais. Conhecer o state of the art, não só do ponto de vista científico, mas também das best practices, e discutir e comparar e falar com pessoas que estão exatamente na mesma situação que elas, em papéis semelhantes, para trocarmos experiências do dia-a-dia e perceber o que funciona ou não, e daí ir contribuindo para esta tal aprendizagem ao longo do tempo, como a Alexandra disse, aquilo que nós fazíamos há 10 anos já não funciona hoje, e portanto temos que estar permanentemente a fazer aqui o reconnect, não é, às bases, por assim dizer. Ok, obrigada Pedro. Alexandra, temos aqui alguém que pergunta como mantemos o espírito de equipa e integramos new joiners estando a equipa em teletrabalho? É um desafio, isso também é um desafio. Nós inclusive temos aqui estagiários neste momento que vêm só passar 2 meses ao Santander em regime online. Nós na realidade já não estamos só em regime online, portanto já não estamos em remote, já temos cerca de 1/3 dos colaboradores cá e vamos fazendo rotativo, portanto achamos que o regresso é importante. Eu própria tenho que confessar, eu adorei vir trabalhar de novo ao escritório, eu adoro os dois, eu gosto de ter a flexibilidade de poder usar os recursos da melhor forma para mim e para a minha equipa. Mas confesso, já tinha saudades de ligar o carro, ouvir a rádio, chegar, estar com pessoas, os colegas, vermos, porque também não é substituível totalmente pelo online, francamente. Eu acho que aqui a virtude está em ambos. E, portanto, como é que nós fazemos? É nesta forma, estamos parte online, estamos parte aqui, essas pessoas que integraram as equipas também estarão parte em casa, viram aqui, claro que
temos que ter um foco maior com elas e temos que se calhar ter um plano um bocadinho diferente e mais contínuo, mas é possível. Nós temos neste momento, inclusive, como eu estava a dizer, estagiários que só vão cá estar 2 meses e continuamos a ter e a fazer esse tipo de trabalho. E inclusive agora, só para dizer, por exemplo, no caso de Santander, em que tínhamos alguns programas até de mobilidade internacional, em que tipicamente tínhamos pessoas que decidiam ir para projetos de outros países, México, Inglaterra, e para cá também, pessoas de outros países, durante 3 a 6 meses, trabalhar em projetos específicos. Agora estamos a lançar este programa em modo virtual. Portanto, onde até dizemos, olha, você pode contar com um colaborador, estamos a fazer uma venda interna de projetos, portanto, que sejam apetecíveis para candidatos de outros países, onde eles, inclusive, enquanto antes vinham 100% do tempo, porque deslocavam fisicamente ao país e estavam cá, X meses, ou nós lá, agora até podemos dizer, olha, pode-se candidatar 50% do seu tempo. Portanto, nem sequer têm que utilizar 100%, podem continuar com 50% ou 20% ou o que for na sua atividade lá e X% ao projeto cá. Portanto, estamos inclusive a fazer projetos virtuais com colaboradores a nível internacional onde podemos ter aqui esta partilha de projetos, que nem só integrar e pessoas que nunca virão sequer ao nosso país por causa da situação atual. Portanto, é possível e eu acho que aqui é de ser criativos, temos é que ser muito criativos e novamente, eu acho que temos que levar estes cenários de contingência a nosso favor. Temos que saber aproveitar o que é que isto traz de bom, é que traz imensa coisa. Só esta flexibilidade, poder imaginar, podemos contar com pessoas a nível internacional em projetos que estamos a desenvolver nos países, é algo que se calhar fazíamos, mas pouco, e agora de repente, não, isto é mesmo uma possibilidade real. Portanto, aqui há uma multiplicação de repente de possibilidades que espero bem que tenhamos ganho e que não a percamos, que seja algo que consigamos ainda fazer mais a futuro. Obrigada. Uma última questão, porque já estamos mesmo em cima do tempo. Pedro, alguém pergunta qual o nível de senioridade ideal para fazer este programa? É preciso ter experiência em liderança? Eu diria que nós aqui utilizamos uma métrica mais qualitativa, ou seja, como é natural, pessoas que já tenham tido experiência de liderança ou de gestão de equipas têm mais experiências para trocar, portanto, não é? Têm um passado histórico ao qual podem recorrer, dizendo que eu podia ter feito diferente, porque é que funcionou, porque é que não funcionou. Mas a verdade é que este programa também está desenhado para pessoas que muitas vezes passaram uma parte substancial das suas carreiras em cargos técnicos, e que a determinada altura, e já tivemos participantes noutras edições, dizem eu gostava de dar o salto. Mas para dar o salto, por exemplo, posso-me sentir pouco confortável, porque há aqui um conjunto de competências, lá está, eu tenho as minhas competências técnicas muito bem desenvolvidas, mas nunca discuti isto da liderança, ou, não é? Vi uma vez uma TED Talk sobre o tema, mas enfim, e portanto queria ganhar um bocadinho mais de substância. E eu aqui diria que a experiência ajuda ao debate, mas o programa também está desenhado de maneira a que pessoas com menos experiência podem também participar e podem também enriquecer e aprender e contribuir, não só aprender, mas também contribuir para o programa. Nós, o que temos tido nas últimas edições sempre, eu posso-vos dar aqui os números, a experiência média que tínhamos tido aqui no programa andava em torno, não sei se era 10, 15 anos, mas posso-vos dizer que tínhamos desde pessoas com 1, 2 anos de experiência a pessoas com 40 anos à beira de se reformar e que se queriam reinventar. Por exemplo, portanto, o que sempre me apelou neste programa é a capacidade que tem de atrair pessoas com perfis variados. Que se calhar às vezes parece, ou pode parecer, não é que não falamos as mesmas linguagens, que não estamos todos em uníssono, mas que no final do dia, quando olhamos para trás, eu creio que a aprendizagem é muito mais rica, precisamente por sermos obrigados, entre aspas, a comunicar aquilo que a Alexandra falava há pouco, não é? Das equipas multidisciplinares, ser obrigado a comunicar com pessoas com experiências muito diferentes, com conhecimentos muito diferentes. Portanto, eu diria que a falta de experiência não é um obstáculo em si mesmo, mas se alguém com falta de experiência estiver interessado no programa, o melhor que tem a fazer é entrar em contacto connosco, com a nossa equipa, contar-lhes um pouco do seu percurso profissional e também rapidamente lhes dirão se faz sentido este programa, porque também estar a fazer este programa e não estar nem na área de recursos humanos, nem imaginar vir a ter um cargo de liderança nos próximos anos, como é óbvio, o conhecimento
está lá, ganhamos, mas também sabemos que o perdemos quando não temos oportunidade de o colocar em prática relativamente depressa. Não é? Portanto, eu diria, se têm dúvidas, que entrem em contacto connosco para termos depois uma conversa mais calma e pessoal e perceber, eventualmente, qual a oferta que mais se adequa ao perfil do participante. Ok, muito obrigada, Pedro. Alexandra, muito obrigada. Foi um prazer tê-la connosco esta tarde neste webinar. Pedro, obrigada. Obrigada a todas as pessoas que estiveram connosco. Qualquer questão que tenham sobre o programa podem contactar-nos diretamente através do nosso website. Responderemos a quaisquer questões que tenham. E boa tarde. Até à próxima. Deus, obrigada. Obrigado. Obrigada.